Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre o retificador de meia onda. Vamos mostrar aqui o experimento, mostrar as formas de ondas da entrada do diodo no resistor e fazer algumas medições. Então, para recapitular aqui, só como é o retificador de meia onda, aqui nós usamos um diodo, né? Nós vamos usar aqui um transformador com entrada em 220 volts. Aqui no primário, no secundário, pegar aqui uma saída V1, que é do secundário, ligar o diodo, apenas um diodo, e o resistor, formando o resistor de carga aqui, tá? Então, como aqui a forma de onda da entrada da rede é senoide, então nós temos aqui que a relação de transformação do Vin aqui para a tensão do primário, do secundário, é uma senoidal também. Então, essa tensão V1 que é uma onda senoidal aqui desse formato, né? Onde o pico é mais tensão de pico e menos tensão de pico, os valores máximos e mínimos da senoide. Como o anodo está voltado para a entrada, então nós temos a retificação do semiciclo positivo do sinal. Então, ou seja, o diodo vai permitir apenas a passagem dos semiciclos positivos do sinal. Então aqui nós temos aqui, se a gente observar aqui são semiciclos positivos e aqui são semiciclos negativos. Então, somente os positivos é que estão sendo retificados, ok? Positivos, negativos, e por diante. Tá? Os negativos polariza reversamente o diodo, então o diodo corta aqui, então é tensão zero que vem para a carga, para o resistor. E enquanto tiver o semiciclo negativo, ele fica cortado. Quando vier o semiciclo positivo, ele volta novamente a conduzir e assim por diante. Nós vimos na teoria que aqui, essa onda retificada aqui, ela passa a se chamar onda contínua, mas não é totalmente contínua, porque nós vemos as ondulações aqui nesse sinal. Porém, é a chamada onda contínua pulsante. Então eu tenho ainda nesse sinal valores alternados e valores contínuos. O valor contínuo, ou valor médio, VCC, é dado pelo cálculo de tensão de pico sobre π, onde a tensão de pico é calculada pelo valor eficaz vezes raiz de 2. O valor eficaz é o valor que a gente mede com o voltímetro aqui na saída do transformador aqui. Então esse transformador que nós estamos utilizando, ele é um transformador de 12 mais 12 volts, que dá 24 volts. Depois eu vou mostrar ali para vocês. Fazendo as contas, né, com a tensão eficaz de 24 volts, a tensão de pico vezes, é igual, né, 33,94 volts. Jogando aqui na fórmula, tensão VCC, eu vejo tensão de pico sobre π, que é 33,94 dividido por π, que vai dar aproximadamente 10,61. Ou então, se a gente pegar aqui e resolver a questão do π, 1 sobre π vai dar 0,318 vezes o valor de pico. Ou então ainda resolvendo o valor de pico aqui, transformando para o valor eficaz, eu vou ter que a tensão VCC é 0,45 vezes tensão eficaz. Então o VCC em função de pico e o VCC em função do valor eficaz. Tá? Como nós estamos usando vamos usar um resistor de 1 kΩ, né? o RL igual a 1000, então o ICC é 10,61, que é o VCC que foi calculado, dividido por 1000, que vai dar 10,61 miliamperes. E a contribuição ainda, a parcela de alternada ainda, ela é dada por essa fórmula, VAC 0,386 vezes tensão de pico. Jogando na fórmula, a gente vai encontrar aproximadamente 13,08 volts. Observe que essas contas nós fizemos sem considerar a queda de tensão no diodo, né, 0,7, considerando também que nós temos 220 volts na entrada. Teoricamente, às vezes não dá esse valor da tensão. Tudo isso, então, estando abaixo ou acima de 220, vai alterar aqui a tensão de pico de V1, valor eficaz. Então, mas teoricamente, idealmente, nós consideramos aqui a relação de transformação de 220 para 12 mais 12, que vai dar 24 volts, né? Ok? Então agora eu vou mostrar para vocês as formas de onda. Então aqui nós estamos considerando sem filtro capacitivo, sem nenhum tipo de filtro, tá? Então, vamos mostrar para vocês aqui. Aqui está o transformador, né, que a gente está utilizando. Transformador, entrada 220, tá? 12 mais 12. Então, essa ponta aqui é a derivação central, né?
Da derivação central até uma ponta eu tenho 12, da derivação central a outra ponta eu tenho 12, de ponta a ponta então eu tenho 24 volts AC, que é o que eu estou utilizando aqui, puxando aqui os cabinhos, né? E joguei para o circuito aqui, né? Aqui para o circuito, jogando aqui, né? Para a entrada aqui, né? Uma ponta de cá, outra ponta de cá, aqui é o diodo e o resistor, formando aquele circuito que eu acabei de mostrar para vocês, que é esse circuito aqui, ok? Então a entrada do sinal alternado, o diodo com o resistor e aqui o nosso ponto comum, ok? O nosso ponto comum está aqui, nesse ponto aqui do protoboard, aqui nesse protoboard. Essa forma de onda que está sendo vista aqui, então eu usei canal 1 para mostrar a forma de onda de entrada, que é essa onda senoidal que está sendo medida aqui, ó, através dessa ponta de prova aqui, ok? Aqui, ó, essa ponta de prova aqui é do canal 1, estamos verificando essa forma de onda aqui. A escala daqui está em 10 volts por divisão, então aqui eu tenho, se eu for medir a tensão de pico, posicionando aqui no eixo, né? Eu tenho aqui, cada divisão vale 10, então 10, 20, 30 e um pouquinho mais de 30, dá menos de 32. Que o cálculo que nós fizemos deu 33,94, mas sem considerar a queda do diodo e outros fatores, ok? Muito bem, usei o canal 2 para verificar a saída aqui no resistor, então eu tenho aqui outra ponta de prova aqui ligando aqui do resistor, que é após a saída do diodo. Então, pela teoria, né, nós vamos verificar então que deveremos verificar essa forma de onda aqui, ok? Então, vou ligar aqui o canal 2, vou desligar o canal 1, né? Eu vou zerar o canal 1 e colocar o canal 2, tá? Então, observa aqui o canal 1, observa então o canal 2 está aí, ó, a forma de onda retificada. Se eu ligar os dois juntos, então eu vou ver aí, aqui, né, nós temos então aqui a parte onde o sinal da onda vira para o semiciclo negativo de entrada, então o diodo corta, a tensão no diodo fica zero, e depois quando volta para positivo de novo, ele vai repetindo o ciclo. Então aqui esse semiciclo negativo do sinal de entrada, ele é bloqueado pelo diodo, então não passa sinal para frente, ok? Então aqui, ó, apenas o sinal retificado. Sinal retificado, também aqui eu tenho o canal 2, aqui está na escala na posição de DC, se eu colocar em AC, observe que eu tenho um componente AC também ainda no sinal, tá? Então vou colocar em DC só para poder pegar a regulagem ali do tensão contínua pulsante. Eu também coloquei paralelamente os dois voltímetros. Esse voltímetro aqui está medindo a tensão CC, observa aqui VCC, e esse voltímetro aqui AC, até está indicando um AC aqui. Então se vocês observar, talvez conseguem observar aí, AC, a escala de alternado. Então estou medindo no mesmo ponto aqui, em cima do resistor, uma parcela de tensão contínua que está 10,5 ou 10,4 aqui, e a parcela de contribuição de tensão alternada que também está aproximadamente 13 volts. Só para relembrar os cálculos primariamente que nós fizemos aqui, considerando a tensão de pico calculada dessa forma, 33,94, e jogando aqui na forma de cálculo da tensão contínua, nós encontramos um valor teórico de 10,61 para a tensão contínua e um valor alternado aproximadamente de 13,08, né? 0,9 aqui, né? Aproximadamente, arredondando aqui. Então observa que os valores medidos estão bem próximos dos calculados. Aqui a tensão contínua 10,4, 10,5 ali, e nós calculamos 10,6, e aqui 13,0 alguma coisa aqui. Então é isso que nós temos aí, então, os valores medidos comprovando os valores teóricos, tá? Que nós calculamos. Então é isso que funciona. Eu vou colocar aqui para vocês os dois sinais ao mesmo tempo aqui, canal 1 e canal 2, só para mostrar para vocês que na prática existe mesmo a queda de tensão devido à barreira de potencial do diodo. Eu vou aumentar aqui a visualização da forma de onda para vocês tentarem observar isso aqui, ó. Então aqui, ó, talvez aqui não dá para perceber tanto, mas quando eu regulo aqui a base de tempo, observa que vocês estão vendo aqui um sinal que tem uma defasagem aqui, né? Vou ver se eu aumento mais um pouco.
para ficar mais fácil de ver. Então ali, ó, se a gente observar ali, os dois sinais não começam em zero ao mesmo tempo. Enquanto um começa, outro tem um delayzinho para começar. Esse delay, na verdade, é justamente a queda de tensão que o diodo tem. Ali, tentar aproximar para vocês ali, ó. A queda de tensão do diodo tem para poder ele romper a barreira de potencial para conduzir. Então, quando o sinal de entrada passa pelo valor zero, não instantaneamente o diodo conduz, porque tem que subir de 0 para 0,7 para depois conduzir. Então aqui nós tivemos justamente esse atrasozinho aqui, que é o tempo que o diodo vai levar para conduzir, tá? É isso que acontece na prática, ok? Então observando aqui o sinal aí, né, mostrado para vocês, tem? Perceberam? Então é isto. Então nós estamos colocando aqui um retificador sem filtro, né? Então isso aí sem filtro. Eu vou então vou colocar aqui agora o filtragem capacitiva. Então eu só vou eliminar o canal 1, que eu estou preocupado agora com a saída do canal 2, e vamos colocar a filtragem capacitiva. Qual que é o objetivo da filtragem? Tentar fazer que essa onda fique mais reta possível, que eu consiga eliminar mais ainda os componentes da tensão alternada que está sendo medido aqui, ó. Então observe que em termos de componente alternada está bem maior um pouco maior que a tensão contínua. Eu tenho 10,4, aqui eu tenho aproximadamente 13 de tensão alternada, indo no mesmo sinal. Então qual que é o objetivo então de colocar um filtro capacitivo? Então o filtro capacitivo é simplesmente que pegando com um capacitor de um determinado valor e colocando em paralelo aqui com a carga. Com isso, esse capacitor vai começar a armazenar uma carga e depois ela vai, quando o sinal diminui, ele vai descarregar. Então é isso que nós tínhamos aqui, um sinal contínuo pulsante. Então quando coloco o capacitor, o sinal vai carregar o capacitor até o valor máximo, a tensão de pico. Quando o sinal da entrada vai diminuindo para zero, então deixa de carregar o capacitor, que vai descarregando lentamente. E essa descarga dele depende do valor da capacitância que eu colocar. E depois, nesse período, enquanto não descarregar totalmente, a onda já vai ter passado pelo semiciclo positivo, negativo, e depois pega de novo o positivo, né? E aí, no ponto que parou a descarga, ele continua recarregando até o valor máximo, e assim continua indefinidamente. Depois que eu coloquei o capacitor, eu tenho aqui ainda uma certa ondulação, esse chamado V-onde aqui. O V-onde é calculado pela corrente contínua dividido pela frequência do sinal que está sendo usado vezes o valor da capacitância. Então, quando eu coloco o capacitor, o cálculo da minha tensão contínua muda, já não é mais tensão de pico sobre π, é tensão de pico menos tensão de ondulação sobre 2. Então, quanto maior esse valor do capacitor, maior o valor do capacitor, a ondulação tende a diminuir. Então, idealmente, nós temos então aqui a tensão VCC tendendo a tensão de pico e a tensão VAC, que é a parte de corrente alternada, tendendo a zero. Então, quanto maior o valor desse capacitor, eu vou ter um menor V-onde, a tensão de ondulação. Então, eu vou colocar para vocês aqui dois capacitores de valores diferentes, para vocês observarem aqui o efeito da capacitância no circuito. Então, o primeiro capacitor, eu vou colocar aqui um capacitor eletrolítico aqui de 10 microfarad. E então, só para lembrar, o capacitor eletrolítico ele tem polaridade, onde aqui está me marcando qual terminal que é o negativo, consequentemente o outro é positivo. Eu tenho que observar também se a tensão especificada no capacitor ela vai suportar a tensão do circuito. Para esse caso aqui, esse capacitor corresponde a 50 volts. Como minha tensão de pico está na faixa de 33 alguma coisa, então é um capacitor que vai tolerar aqui, suportar a tensão sem se danificar, ok? Então eu vou colocar aqui o valor do capacitor, observando a polaridade, colocando em paralelo com o circuito. Então observa ali o que vai acontecer com a forma de onda, o que vai acontecer com a tensão contínua e o que vai acontecer com a tensão alternada. Então observa bem isso aqui, ó, colocando ali. Então observa ali a onda. A onda, né? Ela deixou de ser aquela ali, só contínua pulsante, passou a ter ali, né, as cargas e descarga do capacitor. Então observa que a minha tensão contínua já subiu de 10 e pouco para 19, quase 20.
e a tensão alternada diminuiu para 7,64, tá? Então eu tenho ondulação. Se eu também aí agora pegar outro capacitor, agora esse capacitor, ao invés de 10 micro, eu vou colocar um de 470 micro, também observando aqui a polaridade, aqui também indicando onde é que está o terminal negativo e onde está o terminal positivo. Eu vou substituir então esse capacitor de uma capacitância pequena e vou colocar aqui um capacitor de uma capacitância maior também, do mesmo jeito, né? Em paralelo com o resistor. Então, se você observar como é que aconteceu o sinal ali, ó, olha ali, ó, observa o sinal, ó, praticamente vai virar uma reta ali, ó, aqui, ok? Quando eu inseri o capacitor, quase que uma reta. E observa para onde que foi o valor das tensões. A contínua já subiu para 30,5 volts e a alternada baixou para 0,24. Então eliminei muitas componentes alternadas e teve aqui agora a parte contínua tendendo ao valor de pico, tá? Mas observa também que o sinal ainda não está totalmente reto, né? Existem umas pequenas ondulações que se eu colocar aqui o meu seletor aqui na escala de alternada e diminuir um pouco aqui, ó, eu vou verificar que ainda as ondulações existem ainda no meu circuito, tá? Então por isso que não é totalmente contínuo ainda, né? Mas está bem próximo do valor contínuo, né? Aqui o valor contínuo aqui. Na escala de 10 volts, então eu tenho aqui 10 volts de visão, eu tenho 10, 20, 30 volts aqui no valor máximo, que é o que eu estou medindo aqui no meu multímetro de tensão contínua, ok? Então é isso que acontece. Então, se eu aumentar mais esse valor de capacitor, eu posso ter uma tensão maior ainda, né? Maior, né? Um pouco ali, vou colocar de 1000 farad, por aí eu vou eliminar mais um pouquinho das ondulações, tá bom, pessoal? Então é isso que acontece. Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenha sido esclarecedora essa experiência, e dessa forma a gente encerra então aqui o nosso bate-papo, e por uma próxima oportunidade vou falar sobre o capacitor, o retificador de onda completa, tá bom? Então um abraço a todos, qualquer dúvida nos procurem, estamos à disposição de vocês, tá? Um abraço a todos vocês.